Bom, o tema de hoje, boa noite, né, a todos, primeiramente. O tema de hoje é o seguinte: será que atuando com a área de compliance vai ser necessário ter uma experiência de 10 anos, ou então a pessoa vai passar 10 anos se preparando para poder começar a atuar na área de compliance, né? E agradeço a presença de vocês, boa noite a todos. Esse é mais um episódio do Jornada Compliance. E aqui eu vou ensinar vocês como faturar 6 dígitos por ano com a área de compliance, saindo da teoria para a prática. Justamente por quê? Porque na teoria, muitas vezes, quando a pessoa pega aquela teoria e vai para o mercado, a pessoa quebra a cara, congela. Boa noite, Gabi. A pessoa congela, a pessoa paralisa, porque é diferente da teoria da prática, né? E aí, por isso eu resolvi criar o Jornada Compliance para justamente estar conduzindo vocês nesse caminho do compliance para conseguir realmente um resultado efetivo, colocando realmente na prática, criando a área de compliance do zero ou criando um programa de integridade e ter esse faturamento aí de 100 dígitos, né? De 6 dígitos, porque a gente sabe que não é a realidade de muita gente e é uma área que tem demandado muitos profissionais, não tem muitos profissionais preparados no mercado para estar seguindo essa área de compliance, e aí por isso eu resolvi criar o Jornada Compliance, né? Para quem não me conhece, eu sou Erika Lamu e eu vou estar conduzindo vocês nessa jornada, sempre trazendo temas relevantes dentro da área de compliance, né? Eu resolvi criar o Falando sobre Compliance, que são vídeos curtos, que eu estou divulgando diariamente, com pequenas dicas, insights, enfim, vídeos rápidos, até 5 minutos, justamente falando da área de compliance, temas da área de compliance, e também o Jornada Compliance, que são vídeos mais densos. E aí eu resolvi fazer em formato de live, porque eu estou com a demanda, né, puxada de trabalho, e com live fica bem mais tranquilo de se fazer sem eu precisar estar tomando muito meu tempo e sem deixar de fazer o vídeo para vocês. E aí eu já vou começar com uma provocação para vocês, né? Vocês acham que vocês estão preparados? O que será que é necessário? Ou quanto tempo será que é necessário para que a pessoa se prepare para atuar na área de compliance? Então, uma coisa que é preciso ter em mente é o seguinte: é realmente um desserviço a pessoa achar que, por não ter experiência no campo de batalha dentro da área de compliance, a pessoa deve procrastinar ou então deve adiar o investimento em você para que você comece a atuar nessa área, né? Porque essa é uma jornada que você pode fazer, pode começar de imediato. Você não precisa, por exemplo, fazer uma graduação, você não precisa fazer uma pós-graduação para começar a atuar na área de compliance, né? Esse início ele é imediato. E aí, por que eu falo que é um desserviço? Porque você pode estar desperdiçando o seu tempo e o tempo de sua família em estar onde você está, se você é aquela pessoa que está insatisfeita, né? Então, se você está insatisfeito, se você pode atuar numa área que vai lhe dar um retorno financeiro melhor. A gente fala logo o retorno financeiro porque é aquilo, né? A pessoa, apesar de ser uma área muito interessante, a gente tem que falar do retorno financeiro. Se você pode atuar numa área que vai te dar um bom retorno financeiro, se é uma área que vai te dar uma possibilidade de realmente gostar daquilo que você faz, gostar da atividade que você faz, gerar valor para a empresa, uma atividade onde você vai ter uma área, né, onde vai ter mudanças todo dia, novidade todo dia, não é aquela coisa de trabalho repetitivo. Tudo que você menos tem na área de compliance é repetição, porque você tem um monte de coisa para criar, para executar, de situação, de caso para investigar, né? Então, é importante ter isso em mente. E aí, muitas vezes, o que acontece? As pessoas ficam preocupadas e dizem assim: poxa, Erika, mas como é que eu vou começar nessa área se eu não tenho experiência, né? Então, a pessoa vocês precisam entender o seguinte, que não é a contagem dos dias que você tem, há quanto tempo você tem aquele determinado diploma, que vai saltar aos olhos da empresa que vai te contratar, ou mesmo do seu cliente, caso você decida atuar como consultor dentro dessa área de compliance, né? E aí é interessante você ter em mente o seguinte: tem gente que tem uma série de diplomas, tem gente que faz certificação disso, daquilo outro, só que na hora de ir para o jogo, a pessoa congela. Justamente por quê? Porque aquela teoria
é dissociada da realidade. Então, quando a pessoa vai colocar em prática, a pessoa congela e aquilo fica com o cookie na mão e não sabe para onde vai. Não sabe qual é o primeiro passo que vai dar, não sabe por onde começar a fazer a implantação do programa de compliance, não sabe qual trabalho precisa fazer na empresa, né? E aí, se você ficar perdido no tempo e no espaço, o que é que vai acontecer? Naturalmente, o RH vai perceber, se você não começar o jogo realmente jogando, logo, logo ele vai pegar você, vai tirar você da equipe e vai colocar outro jogador no seu lugar. E nem no banco de reserva você vai ficar. Porque jogador que não joga, nem no banco fica, né? Então, é importante ter em mente isso, que mesmo que você não tenha experiência, né, na área de compliance, você pode mostrar para aquele empregador, ou mesmo quando você começar a atuar como consultor, você tem que mostrar os resultados, falando primeiramente do empregador, né, para você trabalhar como CLT. Você tem que mostrar para o seu contratante os resultados que você teve na área que você veio. Então, é aquilo. Isso vai mostrar o quê? Que você tem a capacidade de fazer acontecer, você tem capacidade de execução, né? Você não vai ficar só na teoria, ou não vai ficar só naquela de dizer, não, eu sei fazer, e na hora de fazer você não vai fazer. Você mostrando o resultado de coisas que você já construiu ao longo de sua carreira, mesmo que você tenha trabalhado em outra carreira que não tenha sido na área de compliance, mostrando esses resultados, você vai conseguir realmente conquistar aquela posição que você quer na empresa, né? Então, o que vai conquistar a empresa é você chegar e dizer, olha, eu não tenho uma experiência na área de compliance, mas a minha ideia é estar implantando a área aqui na empresa dessa forma, fazer dessa maneira, os passos que eu vou dar são esse aqui, eu acho que tem que começar por aqui, por conta de tal motivo, em seguida a gente vai para tal fase, tal etapa, e aí você vai conversando com o RH para explicar, e a depender da forma que você se vender, você explicar como você vai fazer o trabalho, você pode estar conseguindo aquela vaga, né? Mesmo que você não tenha 10 anos de experiência em compliance, ou mesmo que você não tenha nenhuma experiência na área de compliance, porque você tem experiência de outras áreas e de outras empresas que você conseguiu resultados positivos, né? E agora, assim, eu também não estou dizendo que é uma coisa que vai ser fácil, né? Aí você vai, de uma hora para outra, acorda e diz, vou ingressar na área de compliance, enfim, de uma hora para outra você se torna o AIS do compliance. Não é disso que eu estou falando, né? Mas é importante entender o seguinte, que só de você conseguir decidir que você vai mudar de área, né, da área que você está para ir para a área de compliance, você já vai estar à frente de muitas pessoas. Por quê? Você decidiu sair da sua zona de conforto, né? Porque se você está numa área que você atua há vários anos e você decidiu mudar de área, né, você vai justamente dar um passo adiante. Então, aquilo, você vai quebrar a barreira do medo, né? Tem gente que fica com medo e diz assim, mas eu não vou, eu nunca atuei, não sei por onde começar, não vou fazer, e se der errado. Então, se você decidiu sair da zona de conforto para mudar de área, já é o primeiro passo, você já é um diferencial que você conseguiu. Outra coisa que você precisa ter em mente é que você, quando toma essa decisão, você sabe que você precisa amolar o seu machado. Então, você não tem como migrar para uma área nova, começar a atuar na área de compliance e sem você realmente estudar. Tem que sentar a bunda na cadeira e tem que estudar. Não é aquela coisa de dizer assim, não, vai por aqui que vai dar certo. Tem que estudar. Tem a parte teórica. Você precisa saber o modus operandi. Como é que você vai implantar uma área, você vai implantar um programa de integridade sem saber o passo a passo, sem saber quais são as etapas, sem saber como estruturar um projeto, porque quando a gente fala em estruturar a área de compliance ou estruturar um programa de compliance, você necessariamente está falando em um projeto, né? Se você não assistiu a live de ontem, não participou da live de ontem, depois dá uma olhada, que é uma das habilidades que eu citei, é que é importante ter visão para o projeto, e se você não tem, se trabalhe, se desenvolva nesse sentido, tá? Que é importante preencher essa lacuna, caso seja esse seu caso, né? Então, você precisa amolar o seu machado e por isso também você já está à frente e está de parabéns pelo seguinte, você vai precisar dedicar tempo, investimento, dinheiro, você vai precisar se esforçar, você
quando você decide estudar para atuar numa área nova, mudar de área, você necessariamente vai abdicar um pouco do tempo que você tem com sua família. Só que é o seguinte, enquanto você está amolando seu machado, você tem a certeza de que aquilo ali vai valer a pena. Porque não tem isso, não tem como você se preparar, melhorar o seu currículo, melhorar as suas habilidades, desenvolver novas habilidades e isso não te dá algum retorno, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em ingressar numa nova área, adquirir um novo conhecimento, é como, por exemplo, andar de bicicleta ou nadar, né? Quando você vai aprender a andar de bicicleta ou quando você vai aprender a nadar, como é que você faz? Você se joga na água, começa a bater braço e perna para ver se dá certo? Não, você não faz isso. Da mesma forma, quando vai começar a aprender a andar de bicicleta, você monta lá na bicicleta, senta no centro da bicicleta e sai andando. Não, senão você vai se estabacar no chão. Primeiro você pede ajuda de alguém, de quem sabe andar, de quem sabe nadar. Ou um amigo, ou um professor de natação, né? No caso da bicicleta, pede ajuda, às vezes, do pai, do irmão, ou mesmo do amigo da rua, né? E diz assim, poxa, me ensina, minha filha outro dia aprendeu a andar. Aí foi um coleguinha, ela tem 7, o amigo dela tem 8, começou a ensinar ela, eu achei massa, né? Porque aquilo não tem isso de, só tem que ser pai e mãe que tem que ensinar. Ele sabia, ele foi lá e se predispôs a ensinar e ela se predispôs a aprender. Então, aquilo, a pessoa tem que contar com a ajuda de alguém. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha aprendido a nadar ou andar de bicicleta só se jogando e se aventurando, né? Lógico que tem pessoas que são, trazendo para a realidade de compliance, tem pessoas que são autodidatas, tem. Só que é aquilo, com certeza vai ser muito mais difícil, né? No caso de nadar, por exemplo, a pessoa pode morrer afogado, se for na loucura de, vou para o mar, vou aprender sozinho. Então é aquilo, você, sempre que puder, você deve contar com quem já sabe fazer, quem já sabe, por exemplo, qual atalho pegar. E aí, quando eu estou falando de atalho, eu não estou falando de jeitinho, né? Não, vamos fazer aquele jeitinho, não é isso. É aquilo, aprender com os erros dos outros, de quem já aprendeu. Então, o amigo da minha filha, quando ele ensinou ela a andar de bicicleta, ele já sabia o que dava certo e o que não dava. Ele disse, tia Érica, eu vou fazer assim porque é melhor, vou segurar atrás na cena da bicicleta, que ela se sente mais segura, vou botar a mão no ombro dela. Então, tem os atalhos, né? Aquilo de quem já fez, já sabe, vai por aqui que dá certo, ou não vai por aqui, que por aqui pode dar errado, né? Então, é aquilo, a pessoa vai aprender com os erros dos outros, sem precisar errar, ou errando menos do que erraria se a pessoa ir por esse caminho sozinho, né? E aí eu estou falando de compliance, mas isso se aplica, obviamente, a qualquer área, né? Assim como o próprio exemplo da bicicleta e na natação. Só que é aquilo, às vezes, quando a gente está falando numa mudança de área, se a pessoa ela vai aprender sozinho, vai dizer assim, eu quero me aventurar, começar a nadar sozinho. Então, a pessoa não vai receber a indicação do melhor caminho para ir, não vai receber, justamente, não vai saber qual o caminho das pedras, né? Não vai saber, por exemplo, que é melhor começar a pedalar numa pista de barro do que numa pista de asfalto, porque se cair, o joelho vai se machucar mais no asfalto do que na pista de barro. Vai, por exemplo, poder evitar um caminho, um lamacento, dizer assim, poxa, não vai por aí, não vai por essa estrada escura, não passa pela lama, porque a bicicleta vai escorregar, você vai cair. Então, assim por diante, né? Aquilo, é diferente. E aí, só reforçando mais uma vez, quando eu falo em caminho das pedras, quando eu falo em atalho, é sempre de forma ética, né? Eu não vou estar passando para vocês, eu vou ensinar um hackzinho para você fazer. Não vou. Um truquezinho. Não vou. Se for qualquer coisa relacionada a picaretagem, enfim, fazer qualquer coisa errada, burlar qualquer coisa, todo mundo faz assim, mas faz desse jeito que é melhor, esquece, que não rola, não é por aí, tá? É aquilo, eu não vou te ensinar nada que você não possa, por exemplo, contar para a sua avó que você conseguiu aquele determinado resultado, seguindo por aquele caminho, fazendo daquela forma, atuando daquela forma, né? Que infelizmente é importante deixar isso claro, porque tem gente que pensa, jeitinho, atalho, né? Opa, atalho, eu tô afim, eu quero pegar esse atalho, eu quero ver qual é esse hack. Não é hack, não tem truque, não tem mágica. Tem sentar a bunda na cadeira, mas também colocar em prática. E aí tem a forma certa de estar colocando em prática, né?
E aí você assim, poxa, Érica, mas será que é possível a pessoa estar migrando de área sem ter que passar 10 anos estudando, sem ter que fazer uma nova graduação, ou sem ter que, sei lá, fazer uma pós-graduação? Lógico, é aquilo, gente. Poxa, dá para atuar na área de compliance sem uma graduação? Dá, eu vou dizer que dá. Dá para atuar sem pós-graduação? Também dá. Só que pense o seguinte, entre 10 candidatos, um que tem graduação e um que não tem, é óbvio que você vai ser cortado de cara se você não tiver graduação, né? Assim como, a depender da vaga, você pode ser também cortado se não tiver um curso de pós-graduação, né? Só que é o seguinte, a ideia é eu estar levando para vocês o conhecimento que vocês vão precisar para colocar em prática, sem que seja necessário passar 10 anos, né? Então, essa é a ideia. E falando dos exemplos, né, eu gosto de citar alguns casos de alunos meus que já, enfim, já fizeram meus cursos justamente para estar migrando de área, para estar atuando em uma área nova. Eu tenho uma aluna que eu vou chamar, vou inventar um nome aqui fictício, para chamar de Maria. Não gosto de dizer os nomes para a gente me identificar e eu acabo dizendo sobrenome, é horrível. Então, Maria. E Maria sempre atuou na área de logística, né? E aí ela tinha um cargo de coordenadora de logística numa empresa grande. E aí, justamente por conta desse cargo, por conta dessa área, na verdade, ela não estava muito feliz, não que logística seja uma área ruim, mas no caso dela, especificamente, ela não estava feliz, porque demandava ela ir de madrugada, ela trabalhava por escala, então, às vezes, ela era chamada de última hora para ir fazer um recebimento de uma carga específica, diferenciada, por uma situação emergencial, e ia de madrugada para a empresa para fazer aquele recebimento, para coordenar uma operação, e isso fazia com que ela ficasse longe da família, e ela detestava trabalhar por escala, né? Porque aquilo, quando você trabalha por escala, muitas vezes, você perde um pouco da sua vida social, porque por mais que você saiba que o seu horário é aquele, por mais que, por exemplo, seja que a empresa cumpra a escala à risca, você necessariamente vai perder muita coisa, né? Então, você vai perder uma festa de aniversário do filho, você vai perder um passeio com a família, você vai perder de fazer uma viagem, e isso deixava ela muito mal, né? Maria, ela fica, pô, para que eu estudei tanto se eu não posso usufruir daquilo que eu tenho, daquilo que eu construí, porque, assim, o meu cargo, minha função, a área que eu trabalho não me permitem, né? E aí, ela decidiu mudar de área, e aí foi aí que ela resolveu investir na área de compliance, né? Há mais ou menos há cerca de um ano ela mudou de área, e foi muito bom, porque ela conseguiu mudar de empresa, né? E já começou como coordenadora também, justamente porque pela expertise que ela tinha da empresa anterior. Então, aquele receio que muita gente teve, poxa, eu vou passar 10 anos, ou então vou estar começando do zero. Você, na verdade, não vai estar começando do zero. Por quê? Porque você necessariamente leva todo o conhecimento que você adquiriu em outras áreas, em outras empresas. Então, por exemplo, tem conhecimento que eu adquiri na época que eu trabalhava com call center, que eu usei para trabalhar com auditoria. Tem conhecimento que eu adquiri quando trabalhava com planejamento financeiro, que eu utilizei também no planejamento, quando fui trabalhar com planejamento operacional. Então, isso também se aplica ao compliance. Você vai levar a bagagem que você tem, a expertise que você tem, mesmo que não seja sobre o tema específico de compliance, a gente sempre tem uma gama de conhecimentos que a gente leva para o resto da vida, para onde a gente for trabalhar, qualquer que seja a área, qualquer que seja a empresa, qualquer que seja a linha de atuação que a gente vai seguir. E aí, no caso de Maria, foi muito bom porque ela conseguiu, justamente por conta da bagagem que ela tinha, quando ela foi concorrer para a vaga, né, era uma vaga, na verdade, de analista de compliance, só que ao explicar para o recrutador como ela ia estar implantando a área de compliance, ela conseguiu se expressar de uma forma tão adequada quando ela começou a falar do passo a passo que ela ia seguir, né, o que ela ia fazer, por onde ela ia começar, quais cuidados ela ia ter, que a empresa que estava fazendo o recrutamento decidiu contratá-la já como coordenadora, que era uma vaga que ia abrir depois, justamente porque eles viram, não, peraí, o conhecimento que ela tem de gestão, quando ela atuou como coordenadora, né, de liderança de equipe, de disciplina, de organização,
vão ajudá-la a conduzir a implantação do programa de integridade em paralelo com a criação da área de compliance. E aí Maria já foi contratada como coordenadora, apesar da vaga de analista, né? Uma outra situação um pouco diferente, mas que também é importante trazer, que pode ser o caso de algum de vocês, aconteceu com outro aluno, que eu também vou dar um nome aqui fictício, João, né? A primeira foi Maria, vamos dizer que ia ser João, né? João era advogado, eu acho que ele tinha uns 5 anos de formado, que ele devia ter na faixa dos 30 anos, mais ou menos. E ele atuava em tribunais, ele era advogado pleno em um escritório aqui de Recife, e ele atuava em tribunal fazendo defesa, petição, fazendo defesa, indo para audiência, aquele trâmite tradicional do advogado, né? Ele gostava do que ele fazia, mas era cansativo, esse, né, vai, vem, volta. Então, ele gostava do direito, mas ele já estava pensando, poxa, será que se eu atuar de forma consultiva nas empresas não vai ser melhor, não vai ser menos desgastante para mim? Eu não vou precisar viajar tanto, eu não vou precisar, enfim, tá me virando noite, vendo processo, vendo defesa, vendo ponta que está faltando nesse caso, enfim. E aí ele resolveu migrar para a área de compliance, né? E ele fez de uma forma que eu particularmente acho uma forma bastante adequada de se fazer, que foi o seguinte: tem gente que diz, vou jogar tudo pro alto, vou pedir demissão e vou resolver o que eu vou fazer. Não, ele continuou como empregado, ele continuou como advogado pleno lá no escritório, né, que ele trabalhava, e foi se preparando. Então, ele foi amolando o machado dele enquanto ele ainda estava empregado. E é importante vocês terem muito o seguinte, que quando a gente está empregado, quando a gente procura uma vaga, quando a gente ainda está empregado, a gente aumenta a nossa empregabilidade. E isso independente de área, independente de função. Os recrutadores muito mais, como é que eu posso dizer? É muito mais interessante que eles peguem alguém que está no mercado do que alguém que está fora, porque muitas vezes se pensa o quê? Infelizmente, é um estereótipo, é um tipo de preconceito, mas isso é muito comum em vários recrutadores. Eles dizem assim, poxa, mas se o cara está fora do mercado, está desempregado, é porque ele é ruim, é porque ele é incompetente. Enquanto que é aquilo que eu falei, é uma visão errada, mas tem muitos recrutadores despreparados que têm essa linha de raciocínio, né? Até imatura. Enquanto que a pessoa, quando está empregada, diz, opa, olha, ele está lá na tal empresa é boa, eu vou, e meio que rolar até uma competição, eu vou tirar esse funcionário dessa empresa e trazer para mim, porque se ele está nessa empresa e essa empresa é boa, eu quero esse funcionário para mim. Então, é aquilo. Quando vocês quiserem mudar de carreira, o melhor momento é sempre enquanto você ainda estiver empregado. Não espere pedir demissão para mudar de carreira, ou não espere ser demitido porque você está dando um bom resultado, porque de repente você não gosta da área que você está, né? Então, o quanto antes melhor, mas se possível, ainda enquanto estiver empregado, né? Que foi o que o João fez. E fez curso, estudou, amolou o machado, enfim. E aí, outro dia ele me ligou, feliz da vida, para dizer que ele tinha conseguido mudar de área, né, e mudar de empresa. Ele não estava mais no escritório, e agora ele estava responsável pela área de jurídico da empresa, dessa outra empresa pela qual ele foi contratado, e pela área de compliance. Então, ele ia estar implantando o programa de compliance do zero. E isso eu tenho visto até com uma certa reincidência as empresas colocarem o jurídico como responsável pelo compliance, realmente de forma a como é que posso dizer? A integrar realmente jurídico com compliance, né? Às vezes a empresa não tem um orçamento para estar contratando uma pessoa só para aquele fim e resolve fazer dessa forma. A Adriana está comentando aqui, eu sou assistente social, já atuei na elaboração do Código de Conduta Ética de uma empresa. Pois é, isso, veja, a Adriana é assistente social, obrigada pela contribuição, Adriana. A Adriana é assistente social, muitos colegas da área de RH acabam ficando responsáveis pela criação do Código de Conduta, né? Então, é natural que a gente veja esse movimento de profissionais migrando da área de RH para a área de compliance, né? Às vezes, por exemplo, a Adriana, vamos dizer que a Adriana fez o Código de Conduta e fez, poxa, que bacana, gostei de fazer o Código de Conduta. Que outras coisas tem mais relacionadas a essa área? E, de repente, ela pode estar tendo iniciativa de estar fazendo essa migração diária, né? A Adriana, especificamente, a gente já conversou, ela tem interesse em fazer essa migração diária,
E é uma coisa bastante positiva, porque é uma área que ela tem muito a crescer ainda no Brasil, ainda é muito carente de profissionais, né? E vai crescer a cada dia, não está só começando. Érica, mas você disse que a área tem 15 anos. A área de compliance tem 15 anos, se você for ver o compliance na área financeira, nas instituições financeiras, começou há cerca de 15 anos. Mas hoje, quando você vai ver, tem em grandes empresas, mas não é toda a grande empresa que tem, e as médias estão começando a acordar agora para o compliance, né? E até é interessante ver que muitas vezes tem surgido vagas que as pessoas não estão preparadas e aí fica aquela coisa, né? Acaba disputando o mercado profissional porque não tem gente preparada. Então é importante ficar atento a isso, tá? E um outro exemplo que eu tenho também de aluno que migrou de área, esse exemplo é mais raro de ver, mas eu acho muito massa, que é justamente o quê? Que era Maria, João, vou mudar o nome dessa, vou dizer que é Patrícia. Patrícia, ela era funcionária do TJ aqui de Pernambuco, e ela gostava do conforto que o fato de ser concursada dava a ela, né? Ela tinha aquele horáriozinho certo de entrar, de sair, tinha uma boa renda, né? Tinha uma série de benefícios. Ela trabalhava 6 horas, se não me engano. E só que é o seguinte, ela, ao mesmo tempo que ela tinha conforto e ela gostava desse conforto, ela também era frustrada com o que ela fazia. Por quê? Porque ela acreditava que ela tinha um potencial muito maior que a atividade que ela fazia. Ela era assessora jurídica, ela era advogada, trabalhava lá como assessora jurídica, e ela trabalhava no gabinete de um juiz bem chatinho, bem complicado, que vivia dando dor de cabeça a ela, e ao mesmo tempo ela achava a atividade que ela fazia muito repetitiva, né? E ela dizia assim, poxa, eu posso muito mais do que isso, o que é que eu posso fazer para gostar do que eu faço? Porque é aquilo, nem sempre quando a pessoa ganha bem, a pessoa está feliz com o que faz só porque ganha bem, né? Então, aquilo é importante o ganho financeiro, óbvio, mas é também importante você gostar daquilo que está fazendo, né? E aí, no caso de Adriana, o que foi que ela fez? De Adriana não, desculpa, de Patrícia, né? Patrícia, ela começou a estudar, fez cursos de compliance, e aí ela criou coragem para atuar como consultora. Ela começou a fazer, ela reativou o seu network, que quando você é concursado, você meio que fica com um grupo de amigos mais da área realmente pública, né? Começou a reativar seus contatos, né? Seu network com os amigos da área privada, das empresas privadas. Ela se ofereceu para estar fazendo implantação de graça para uma empresa de um amigo e se jogou na área de compliance. E aí, lógico, como isso não é fácil, né? Sempre você dá aquela penadinha, mas aí você vai driblando e vai desenrolando e chegou a fazer mentoria e tal. E graças a Deus hoje ela tem os seus clientes de compliance, toca os seus projetos de casa. O home office, ela disse que sempre fez, mas agora com a pandemia facilitou essa questão do home office, que as empresas estão começando a ver o trabalho remoto de outros ângulos, né? Então, por exemplo, hoje ela já estava me contando que ela tem clientes no sul do país. Justamente por quê? Porque tem essa facilidade que a gente tem hoje, que infelizmente a pandemia, não precisa nem comentar que foi uma verdadeira chaga da humanidade, mas que ajudou as empresas a perceberem que dá para que o trabalho remoto funciona, né? E aí ela está dando consultoria para clientes daqui de Recife, mas também do sul, né? Então, é aquilo. Não, ela se preparou, ela fez uma reserva financeira, né? Ela se organizou, mas ela tomou as rédeas da vida dela. Porque, às vezes, o que acontece? Eu não sei se é o caso de algum de vocês, se vocês se identificam com algum desses casos que eu contei dos meus alunos, mas, às vezes, o que acontece? A pessoa não sabe o que está fazendo da própria vida. É aquela famosa frase, né? Deixa a vida me levar. Então, você está deixando a vida lhe levar ou você está conduzindo a sua vida? Você está verificando o que precisa fazer para trabalhar com o que você gosta, para ganhar quanto você gostaria de estar ganhando, para dar conforto para sua família e ter tempo para desfrutar da presença e do conforto
de sua família, né? Dar conforto para sua família, usufruir desse conforto na companhia da sua família. Porque aquilo, você não pode estar numa atividade só porque paga as suas contas. Senão, você vai estar deixando a vida lhe levar. E eu aconselho você fortemente a tomar as rédeas da sua vida e ser o ator principal, e não o coadjuvante. Então, é aquilo. Foi isso que eu resolvi fazer na minha vida. Por isso que eu resolvi deixar de ser CLT para atuar como consultora. Eu gostava do que eu fazia, amava. Ganhava bem, ganhava, mas eu achava que eu podia ir muito mais longe, que eu tinha potencial para ir muito mais além, numa área que eu amava, continuo amando, né? E graças a Deus eu não tenho o que reclamar, né? Então, justamente por ter passado por essa transição, e alguns colegas que estão aqui na live sabem disso, por ter passado por essa transição de sair de uma situação confortável como funcionário CLT, atuando na área de compliance, que eu atuo com compliance desde 2013, para atuar de forma independente e com consultoria, justamente como foi bom para mim, eu quero repassar isso adiante, né? Tem gente que, infelizmente, o mercado, ele é muito... A gente vê ainda muito egoísmo, né? A pessoa, quando encontra uma coisa boa, fala, não, vou guardar só para mim, porque eu tenho medo da concorrência, porque eu não quero que outras pessoas venham. Só que é o seguinte, quando você sabe fazer e faz bem feito, você se garante naquilo que você faz, você propaga isso para outras pessoas. Tipo, vem cá, vamos fazer também, vamos por aqui, que esse caminho é legal, esse caminho dá retorno, esse caminho, né? E aí, quando eu falo para vocês dessa questão de, poxa, a ideia do Jornada Compliance é estar ajudando vocês a ter um faturamento, ter uma receita de 6 dígitos por ano, não é uma coisa de, Érica, é um número, de onde é que tu tirou esse número? Olha, se você verificar quanto o mercado está pagando para um analista de compliance, varia de 4 a 8 mil, 8 e pouco, como analista, né, de compliance, e como consultor, para você, por exemplo, implantar um programa de integridade, você cobra aí entre 50 e 100 mil reais. Leva alguns meses, só que aquilo você consegue fazer isso em paralelo com outros projetos. Então, você não vai fazer, você não vai ter um cliente só, né? Quem tem não tem nenhum. Você vai ter 2, 4, 10 ou mais clientes, a depender da forma que você se organizar, da forma que você se estruturar para estar dando essa consultoria, né? Seja ela remota ou presencial. Eu aconselho fortemente que seja remota por questões óbvias, né? É a melhor forma de aumentar a sua produtividade. E aí, falando em consultoria, já evita viagem, evita... E aí eu não estou falando de custo, porque o custo é sempre dos clientes, mas realmente do tempo, né? O tempo disponível, a qualidade de vida de você estar com sua família, não estar enfornado num avião voando para cima e para baixo. Então, quando a gente fala de consultoria, o ganho é muito maior. Então, imagina, eu dei o exemplo no projeto que varia de 50 a 100 mil. Um projeto simples, um programa simples. Estou falando só da implantação, não estou falando da manutenção, né? Que já é um outro valor. E, lógico, depende do tamanho da empresa, do porte. Isso tudo são variáveis que contam na definição do preço. Mas imagine e multiplique isso por 10. E se você se estruturar de forma adequada, se você tiver uma equipe para te ajudar para conseguir justamente mais clientes, mais projetos, você vai entrar no faturamento de 7 dígitos. É uma consequência natural. Não tem como. É matemático. E aí você tem que ter em mente que esse é um mercado que está carente, está crescendo e vai crescer ainda mais. Aí você tem duas opções, né? De entrar na onda enquanto ela está, antes dela, né? Se desfazer ou ficar só olhando, todo mundo se dando bem, o povo tendo resultado, o povo não sei o que, ir lá atrás e, poxa, rapaz, eu tinha visto uma live que falava sobre isso, mas eu achei que era só moda, achei que não ia vingar, achei que era feito reengenharia, que não ia dar certo. Quando, na verdade, não é isso, né? Então, dentro desse contexto que eu falei, desse faturamento de 6 dígitos ou até de 7 dígitos, a depender de como você se estruturar, eu queria provocar um pouco em vocês no sentido de tente se imaginar com um faturamento desse. Eu não sei hoje quanto é que vocês ganham, tá? Mas se imagine, poxa, e se você tiver um faturamento desse de 6 dígitos ou de 7 dígitos, atuando na área de compliance com consultoria? O que é que você conseguiria proporcionar para sua família, né? O que é que você conseguiria
dá de retorno para sua família, dá de conforto para sua família. Qual diferença faria na sua vida você estar atuando nessa área com esse tipo de faturamento? Então, eu peço que vocês pensem nisso para ver se vale a pena ou não, se compensa ou não, porque muita gente pensa que vou começar do zero, não tenho experiência na área de compliance, vou demorar, vou ter que passar uma vida me preparando, mas é como aquele exemplo da bicicleta, né? Da bicicleta da natação. Você pode tentar sozinho? Pode. Só que vai levar muito mais tempo, você vai levar mais queda. No caso do exemplo da natação, você pode se afogar, né? Vai ser muito mais complicado, mais demorado, mais arriscado. E aí, falando, por exemplo, investimento financeiro, você pode até dizer assim, mas se eu for autodidata, eu vou gastar menos. Vai. Mas quanto tempo você vai passar para aprender? Quantos anos você vai passar para aprender? Para adquirir um conhecimento, uma expertise prática, inclusive, do que se você contar com alguém que tem expertise e pode lhe ajudar a percorrer esse caminho, né? E aí ia ter resultados bem melhores, porque aqui você vai estar aprendendo, inclusive, com os erros dos outros, evitando de cometer esses erros, certo? Então, a gente sabe que no mercado tem empresas que focam num pedaço de papel, né? Numa certificação. E aí não só na área de compliance, tá? Carmina entrou agora, ela sabe muito bem disso, principalmente na área de TI, o que a gente mais vê é certificado, né? O pessoal foca no certificado, só que às vezes o que acontece? Você não vai ser contratado, né? E é importante que eu deixe esse alerta, você não vai ser contratado por conta do pedaço de papel. Imagina o seguinte, uma seleção, onde está tendo uma dinâmica de grupo, onde aquelas pessoas que estão ali, elas estão porque preenchiam certos requisitos. E dentro desses requisitos tem a formação, né? E aí pode ter, vamos supor, João e José. João tem uma série de papéis pendurados na parede, que são certificados de cursos que ele fez, e José não tem certificado. Mas José tem expertise, tem jogo de cintura, José tem desenvoltura. Então, José pode sair muito melhor da dinâmica de grupo e aqueles papéis que João tem não vão fazer diferença naquela seleção. Então, a empresa não vai contratar você por conta do pedaço de papel. Ela vai contratar você pelo resultado que você pode dar. Aquele pedaço de papel pode ajudar? Pode, mas muito mais do que o pedaço de papel é a sua desenvoltura, é a sua forma de executar aquela atividade que a empresa está lhe contratando para executar e, principalmente, quando você consegue mostrar para a empresa ou mostrar para o cliente, no caso de consultoria, o valor que você vai conseguir gerar com aquele seu serviço. Porque aquilo é uma troca, né? Seja para você trabalhar como CLT, como empregado, seja para você atuar como consultor, dando consultoria para um cliente ou uma empresa que seja o seu cliente. Tudo vai depender qual é a forma de você convencer. É o preço? Não, não é o preço. É o valor que você vai conseguir gerar. É uma troca. Eu vou te pagar, mas o que é que tu vai me dar em troca? Então, se você conseguir mostrar que você, no caso de funcionário, né, digamos que seja uma seleção para um cargo de funcionário em uma empresa, se você conseguir mostrar que você vai gerar um valor acima do que aquela empresa está pedindo, a vaga é sua. Da mesma forma, se você conseguir mostrar que você vai conseguir gerar um valor dentro do que aquele cliente espera, ou mesmo, está tendo buzinança aqui na frente, ou mesmo e além do que aquele seu cliente está esperando que você tenha de entrega, o contrato é seu, né? E aí falando do exemplo de consultoria. Então, é aquilo, vocês têm uma oportunidade muito grande de estar ingressando numa área, de estar fazendo uma migração para uma área muito rica, mas o foco não pode ser no pedaço de papel. Vocês têm que focar em quê? Vocês têm que focar no conteúdo. Então, poxa, se eu vou fazer um curso, qual é o diferencial desse curso? Qual é o programa desse curso? Qual é o conteúdo, né? Qual é a forma que ele vai ser passado? É teoria? É prática? É o histórico? Como a área começou? Como não sei o quê? Aquela informação que vai ser dada no curso, você vai conseguir colocar de prática de imediato? Não vai? Vai conseguir ao final do curso? Então, você precisa realmente estudar qual é a programação do curso, qual é o conteúdo do curso e de que forma ele vai estar sendo passado, de que forma ele vai estar sendo conduzido, para que, de posse dessas informações, você consiga
enxergar qual é o valor que vai gerar para você, né? E justamente de que forma ele vai ajudar você a sair da teoria para a prática, sem blá blá blá, sem mimimi, né? De forma objetiva. Poxa, o que é que isso aqui vai me dar de retorno? O que é que esse curso vai me dar de retorno? A melhor forma de você decidir entre A ou B, porque às vezes um tem um programa desse tamanho, um tem um programa menor. Mas qual é o mais objetivo? Qual vai te ajudar a gerar resultado? E isso para qualquer área e qualquer tipo de curso, tá, gente? Então, às vezes, a pessoa está em dúvida entre 2 cursos de pós-graduação. Vê o programa, vê de que forma aquilo vai ser útil para você, que valor aquele conteúdo vai gerar. E uma coisa que eu particularmente gosto de ver é o seguinte, eu vejo realmente como investimento. Quando a gente fala em cursos, né, investimento em educação, para mim realmente é investimento. Poxa, esse curso que eu fizer, eu vou conseguir o que a mais de ganho? Poxa, eu vou conseguir, no meu caso, como consultoria, eu vou conseguir vender mais um serviço de consultoria, sim ou não? Por quanto eu consigo vender esse serviço para os meus clientes? Eu consigo vender por X. Em quanto tempo leva de execução? Leva tanto tempo. Poxa, vale a pena ou não vale fazer esse curso? Né? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Uma coisa que é importante vocês terem em mente, que é sempre necessário a gente estar molando o machado da gente. Quando eu digo molar o machado, é justamente estar aprendendo coisa nova, né? Tá se preparando, tá se mantendo ativo no mercado, atualizado no mercado, e é sempre bom poder contar com quem já domina esse assunto, já tem expertise nesse assunto, né? Infelizmente, a gente sabe que na área não só na área de compliance, mas falando dessa área especificamente, tem profissionais, tem cursos que quando você vai pesquisar sobre o professor, a pessoa nunca colocou em prática, ou então é de uma área totalmente diferente, ou então, enfim, é um certifiqueiro, uma pessoa que obtém certificado e acha que isso é suficiente para estar ensinando. E aí o aluno que não se mune de informações realmente sobre aquele professor, ele pode estar entrando numa roubada, porque aquele dinheiro ele vai estar jogando fora, né? Então, se é para conduzir, se é para investir tempo e dinheiro, cheque também o conhecimento do professor, né? Cheque o programa para saber se vai trazer valor para você. E cheque também, investigue um pouquinho também sobre o professor para ver se ele tem expertise que ele diz que tem, se ele tem um know-how suficiente para estar passando para você aquele conteúdo, né? Porque é aquilo, não sei vocês, mas eu não gosto de perder nem tempo nem dinheiro, porque não é só o dinheiro, é o tempo também. A pior coisa para mim é você fazer um curso, no final do curso olhar assim e dizer que bela porcaria, e eu perdi 3 noites por semana durante um mês para assistir esse curso. É horrível, aconteceu recentemente, mas é aquilo, a gente está passível a isso, né? Às vezes acontece também, às vezes o professor diz que faz e que acontece, que não sei o quê, lá vai, mas tem dificuldade de transmitir conteúdo. Ou então não atrela aquele conteúdo à prática, então é a mesma coisa de ler um livro. Entre fazer um curso e ler um livro é muito mais rápido e provavelmente muito mais em conta. Só que não é esse o objetivo. O objetivo é você realmente agregar conhecimento para você, agregar conhecimento para a sua vida profissional, né? Então, dentro desse contexto, é interessante vocês terem em mente que vocês precisam se permitir crescer, se permitir aprender coisas novas, se permitir migrar de áreas, se tem uma área que pode lhe dar um retorno maior, aliado a realmente você ter uma satisfação profissional em estar executando aquela atividade, executando aquela tarefa. Então, aquilo, sair da zona de conforto e conseguir proporcionar uma melhor qualidade de vida para sua família, ter mais tempo para você, que às vezes a pessoa, né, não mora na casa do pai, da mãe, tá tudo bem, tá tudo certo, mas você precisa se permitir mais. Poxa, será que quem não gosta de ter uma condição financeira que lhe permita fazer a viagem que quiser, lhe permita ir no restaurante que quiser, sentar olhando o cardápio pelo preço, mas sim pelo que vai comer? Então, a gente precisa se permitir e tem que sair da zona de conforto. Então, tem gente que, infelizmente, entra numa área, como, por exemplo, a área de call center, que foi uma área que eu já trabalhei, né? Aí a pessoa entra e
fica naquela área por anos e anos e anos e anos. Não gosta do que faz, só que é aquilo. Não gosta do que faz, não gosta da empresa, não concorda com as práticas da empresa. Infelizmente, o mercado de call center tem práticas que os próprios funcionários não gostam, mas tem que usar. Um exemplo claro disso é a gente quando tem que ligar para algum call center, né, minha gente? Ninguém gosta, todo mundo sabe que é dor de cabeça, né? Então, só que aquilo é a regra, quem está trabalhando lá tem que seguir, mesmo que também não concorde. E às vezes a pessoa fica naquela empresa 10 anos infeliz e diz, não, foi o que a vida me trouxe. É o que a vida me trouxe, não. Toma a rédea da tua vida, vê o que tu quer, te decide e vai atrás. Vê o que precisa fazer, né? E vai atrás disso. Então é aquilo, se você não quer crescer, se você não pensa em sair de onde você está, o que é que você vai deixar de se tornar? Né? Ou então, perguntando de outra forma, quem você poderia se tornar se você resolver sair de sua zona de conforto, né? E impactar positivamente a sua vida e a vida de outras empresas. Então, como seria isso? Como seria essa experiência, né? Até porque, para que você estudou tanto a vida toda se não for para ser realizado profissionalmente? Então, eu espero que essa reflexão, ao mesmo tempo essa provocação, ela faça sentido para vocês, né? E eu queria dar uma dica para que você comece a dar os seus primeiros passos na área de compliance, né? Então, o que é que você pode fazer? Poxa, ok, deixa eu conhecer um pouquinho mais da área de compliance. Faça o seguinte, faça uma pesquisa, veja quais são as vagas que você gostaria de preencher dentro do compliance e veja quais são os requisitos. Veja quais são esses requisitos. Veja, tanto no sentido de conhecimento técnico, como no sentido também de habilidade, né? Quais são os skills que você precisa para estar justamente preenchendo aquela vaga que você quer, né? E aí você cria um plano de ação. Com prazo, o responsável vai ser você para todas as atividades, necessariamente. Não dá para delegar sua carreira para ninguém. Não dá para dizer, por exemplo, feito um aluno meu outro dia, ele fez... Eu digo, e você tá nessa área, que ele estava dizendo que não gostava da área, enfim, tal. Ele, eu queria ter feito tal outra área, ele era de TI, queria ter feito segurança da informação. Eu disse, por que você não fez? Porque meu chefe não me colocou para fazer treinamento. Eu digo, é o seu chefe que cuida da sua carreira, é? E aí ele ficou assim, pensativo. Poxa, professora, que lapada. Mas é verdade, né? Infelizmente a gente faz isso. Poxa, eu queria fazer um curso, mas o chefe não deixou. Oi? O que é que seu chefe tem a ver com o futuro? Vai, se organiza, junta, faz uma concinha e vai e faz, né? Então, veja essas vagas, veja o que você precisa fazer para conseguir atender aqueles requisitos daquela vaga, né? E pesquise também as empresas. Poxa, qual é a empresa que você quer trabalhar? Ao invés de você ficar naquela de, não, deixa eu ver onde tem vaga. Não vou ver onde tem vaga, não. Vou ver qual é a empresa que eu quero trabalhar e ver o que é que eu preciso. Então, conhece as pessoas daquela empresa, porque às vezes a empresa nem tem área de compliance. É aquilo que eu falei, vocês estão num momento ótimo para fazer uma migração de área, porque é uma área que está crescendo e muita empresa ainda não tem a área de compliance. Então, no que a empresa não tem a área de compliance, você pode ser o primeiro a sugerir a criação daquela área, né? Se você tiver a abordagem adequada, você vai conseguir. Então, além de você pesquisar o requisito das vagas do profissional de compliance de modo geral, pesquise também a empresa que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar na empresa X, Y, Z, W. Ok, pesquise. Só que é o seguinte, tenha muito cuidado com empresas que justamente ostentam na parede que ganharam um prêmio XYZ. Então, eu conheço o caso de uma multinacional que ela ganhou um prêmio de uma determinada revista de relevância nacional. E ganhou esse prêmio por quê? Porque ela organizava palestras e cafés da manhã para falar sobre compliance, né? Aí trazia palestrantes de renome da área de compliance, e você olhava assim de fora, poxa, que máximo, né? E a empresa foi, ganhou um prêmio, mas na prática o que acontecia? Tinha amigo meu que trabalhava nessa área, e a gerente da área de compliance, que fique bem claro, ela assediava moralmente seus funcionários. Aí o que aconteceu? Esse meu amigo fez uma denúncia no canal de denúncias, aí veio gente de Londres investigar, aquele auê todo, e o que fizeram? Por retaliação, demitiram ele. Multinacional, que ganhou prêmio como referência e compliance.
porque fomentava a área de compliance. Então, cuidado com o que vocês vão levantar de informação. Qual é a melhor forma de você levantar informação sobre a empresa? É conversando com quem atua naquela empresa, com funcionário. Eu não vou conversar com um funcionário, eu conheço uma pessoa que trabalha lá, Érica. A gente, LinkedIn está aí para isso, diferente de outras redes, com muita naturalidade, você consegue começar uma conversa no LinkedIn com a pessoa. Assim, poxa, eu acho tal, olá, tudo bem, eu sou fulana, assim, sabe? Eu tenho tanta vontade de trabalhar nessa empresa. Como é essa empresa? Você gosta dessa empresa? O clima é legal? Como é? E você vai puxando papo e vai aumentando o seu network. Quem disse que você não pode fazer network do zero, né? Mas a questão é justamente você conseguir as informações necessárias para não estar entrando numa roubada, né? Você pode ter uma grata surpresa de dizer, poxa, a empresa é até melhor do que eu pensava, ou mesmo a empresa está querendo implantar a área de compliance e não sabe por onde, de repente você consegue um contato lá dentro e, opa, deixa eu mandar o meu currículo, e você consegue mandar currículo antes da seleção ser aberta, né? Ou, se você decidir atuar com consultoria, da mesma forma, você pode ver os clientes com os quais você gostaria de trabalhar. E aí você chegar e dizer, não, eu vou procurar tal empresa e vai fazendo seu network. Né? Você pode ter uma grata surpresa, ou no mínimo, você vai evitar de estar entrando numa roubada. Né? Então é isso, gente. Eu acho que por hoje é suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu estou gostando de fazer live, porque eu adoro conversar. E gosto de transmitir informação sobre a área, que eu vejo que é uma área carente não só de profissional, mas também de informação. E é aquilo, as pessoas não gostam de dar ouro, né? Se essa área tá boa, eu vou divulgar para o mercado para quê? Deixa eu ficar sozinha nessa área. Só que quem me conhece sabe que não é assim a minha forma de trabalhar. Se eu encontro uma coisa legal, que pode fazer bem para outras pessoas, por que não? Eu vou divulgar mesmo, e vou falar, e vou, né? Até para a gente conseguir fortalecer mais essa área com pessoas boas e pessoas capacitadas. Porque o mercado está carente e a gente precisa correr atrás disso, tá bom? Então, só reforçando, eu criei um canal esse ano, que é com o meu nome, né, Érica Lamu. Eu estou divulgando diariamente vídeos sobre a área de compliance, uma série falando sobre compliance, e 2 vezes por semana, no mínimo, quando eu me empolgo, eu vou mais. Tipo, essa semana eu me empolguei, né? Fiz ontem live, fiz hoje, vou fazer amanhã também. Fazer live para mim é mais tranquilo do que fazer gravação, enfim. Até porque tem a gravação dos cursos que eu dou em Company, é outra história. Então, se você gostou, compartilha com seus amigos o link dessa live, tá? Eu vou estar colocando ela no YouTube, a gente está transmitindo também para o YouTube, eu estou falando aqui para o celular no Insta, mas aqui na câmera do computador está também para o YouTube. E aí vocês se inscrevam lá no canal, comentem, mandem suas dúvidas. Ontem mesmo uma das alunas mandou uma dúvida, professora, fala, por favor, sobre o treinamento para fornecedor, treinamento de compliance para fornecedor. A gente vai estar falando também de treinamento em breve. Se eu só estruturar a sequência que já está planejada, a gente vai estar falando também. Então, sugestões são sempre bem-vindas, porque a ideia é a gente estar fomentando o conhecimento e o crescimento dessa área. Lembrando que é aquilo, atrelando isso a uma boa receita financeira, né? A ideia é estar ajudando vocês a faturarem 6 dígitos ou mais por ano. Só depende de vocês saírem da zona de conforto e entrar nesse mercado que é tão promissor, tá bom? Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada, Roberta. Obrigada, Marcos. E a gente vai se encontrar amanhã novamente, tá bom? Um beijo para vocês. E até amanhã, pessoal.